É um assunto complexo, cheio de camadas, que não tem solução fácil e que não tem um paralelo na história recente do Liverpool, cara. A gente precisa voltar para a década de 50 para a gente achar uma sequência tão negativa de resultados na história do clube. 9 derrotas nas últimas 12 partidas, 3 derrotas seguidas por uma diferença de 3 gols cada, 3-0 para o City, 3-0 para o Nottingham Forest, 4-1 para o PSV. E 7 gols sofridos em Anfield no espaço de 2 jogos, em 5 dias. É complicado, cara. O clima é de uma crise profunda, de uma espiral negativa aparentemente sem fim. Poucos meses depois de um título de Premier League amplamente festejado com a própria torcida pela primeira vez desde a década de 90, desde o ano de 1990, aliás, né? Porque a outra conquista do Liverpool na era Premier League, ela foi durante a pandemia. Depois desse título, a gente passa pela janela de transferências mais pujante da história desse clube e por uma tragédia com poucos paralelos no esporte. Não sei se você sabia, mas desde Bill Shankly, um treinador absolutamente histórico para o Liverpool, que chegou no fim da década de 50, o Liverpool nunca demitiu um treinador campeão de campeonato inglês. Todos eles, o Bill Shankly, o Bob Paisley, o Joe Fagan, o Dalglish e o Klopp, saíram quando quiseram sair, quando encontraram o tempo certo de sair. Não foram demitidos pelo clube. E Arne Slot, ele está sob uma pressão que esses não enfrentaram porque, repito, essa sequência de resultados não é tão negativa desde antes da chegada de Bill Shankly. Essa sequência só se repete lá em 53 e o Bill Shankly chega 6 anos depois, já próximo da década de 60. Então, cara, não é normal o que o Liverpool está passando, por isso a condição de Slot não é normal, ainda que dentro da história de um clube com uma paciência e com... Paciência até a palavra um pouco errada, porque quando você está com paciência parece que você está esperando aquilo dar errado, que você já está se colocando numa posição superior a outra pessoa. O Liverpool é um clube que deixa trabalhos terem um tempo razoável para florescerem ou não, né? Em 133 anos de história foram 22 treinadores, 6 temporadas em média por treinador. Ainda que no retrospecto dos atuais donos, da atual gestão da FSG, eles não tiveram problemas de chegar e demitir Roy Hodgson, depois demitir o ídolo Dalglish, que não foi demitido enquanto campeão da Premier League, por isso que ele entra na estatística anterior, e também depois de algum tempo o Brendan Rodgers. Então o perfil da FSG não olha para a história como, não, precisamos obedecer aqui às tradições, não é muito bem isso e não deveria ser. Mas a palavra é de paciência agora sim, com Arne Slot, que disse em entrevista coletiva nessa semana depois, 2 dias depois da goleada sofrida para o PSV, que está se sentindo seguro e com bastante apoio na direção. A pergunta é, até quando? No domingo, o Liverpool visita o West Ham em Londres. Na quarta-feira, recebe o Sunderland em casa e no sábado, visita o Leeds United. São 3 cascas de banana, tá? Em condições normais de temperatura e pressão para o Liverpool, não. Mas para um time que patina e escorrega praticamente sozinho, essas cascas de banana não precisam ser muito grandes para fazê-los escorregar mais uma vez. No domingo, por que o West Ham é casca de banana? Porque desde que o Nuno Espírito Santo chegou, deu uma arrumada na casa. Pode ser um adversário difícil, ainda que dentro de casa o West Ham tenha dificuldades. O Sunderland, eu não preciso nem explicar, ainda que em Anfield, olha só o que fizeram Forest e PSV na fortaleza do Liverpool. E o Leeds United sempre vai ser difícil jogando em Elland Road, especialmente numa temporada que parece bastante competitiva do time dirigido pelo Daniel Farke. Então assim, e depois do Leeds ainda tem a Inter em Milão, no retorno da Liga dos Campeões, tá? Para um Liverpool que está sob riscos altíssimos de não se classificar diretamente para as oitavas de final. O que, cara, na lista de problemas do Liverpool, isso não está nem
no top 5, tá? Então, assim, se... Beleza, playoffs da Champions não são ideais, mas pelo menos existem, tá? Então, tá mais ou menos nesse território. E para não ficar aqui apenas em platitudes, vamos analisar alguns desses problemas específicos dessa longa lista e arriscar possíveis soluções possíveis, tá? Possíveis soluções factíveis. Não é, caramba, temos que visitar o mercado de transferências. Calma, não está na hora disso ainda. Agora, com a temporada pegando fogo sem data FIFA, daqui até a janela abrir no dia 1º de janeiro, tem uma porção de jogo. Tem um mundo para acontecer. Eu estou atacando o problema agora, tá? Essa é a proposta desse momento do vídeo. E a gente tem que começar pelo departamento médico para analisar o que é factível e o que não é, tá? O Alisson volta agora, depois de um tempo machucado e depois ficou doente contra o PSV, então deve jogar contra o West Ham. Na defesa temos afastado pela temporada inteira o reforço para a zaga, o Giovanni Leone, estourou o joelho, o Frimpong está machucado, o Bradley está machucado. No meio campo, o Wirtz está voltando de lesão, imagino que vá para o banco contra o West Ham. E no ataque a mesma coisa para o Ekitike. Se não for banco contra o West Ham, será contra o Sunderland, foi apenas um susto contra o PSV. Então já vemos aqui que dos reforços, o único que não conviveu com lesões ou não está machucado é o Kerkez. Porque o Leone estourou o joelho, o Isaac ainda não teve sequência, o Frimpong está machucado e o Wirtz está voltando de lesão. Então já temos uma janela comprometida pela questão física nessa primeira metade da temporada. E aí quando a gente olha para o DM em geral e para esse elenco que de fato tem imperfeições, tem desequilíbrios, né? Porque o Liverpool deixou para a última hora para tentar o Guerri do Crystal Palace. Precisava de mais um reforço para a zaga. Ainda que o Leone não tivesse se machucado, é um garoto de 18 anos que veio do Parma. Não poderia ser Van Dijk, Konaté e Joe Gomes. E como é que a gente vai escalar o Liverpool agora? Sem o Konaté? A torcida está realmente pedindo pelo Joe Gomes? A lateral direita, aí tem um azar muito grande. Tá sem o Bradley e o Frimpong, se é que o Frimpong é lateral. Não sei até que ponto ele de fato é um lateral ou é o cara que foi no Leverkusen ala quase ponta. Então não dá para jogar sem o melhor jogador da temporada, a única grande notícia que é o Szoboszlai, improvisado. Ou vamos tentar o Curtis Jones por ali de novo? Por que o Robertson não é titularíssimo desde que ele voltou bem contra o Aston Villa? Não entendi porque o Kerkez jogou contra o PSV e mais uma vez falhou. O cobertor dos volantes está realmente curto, né? Se o Gravenberch não repetir a temporada que ele fez no ano passado, fica difícil. Porque não é do McAllister fazer ali, o Endo não tem nível para ser titular do Liverpool. O que a gente vai fazer? Não tem. Não tem. E quem que é o dono do lado esquerdo sem o Luís Dias? Quem que é o centroavante ideal? Tem tantas questões aí que quando eu olho para o time que deveria, na minha humilde opinião, entrar em campo contra o West Ham, não tem muito para onde correr não, bicho. Assim, eu tiraria o Konaté. O Konaté nesse momento, ele é um problema. O Gomes ele pode ser um problema tão grande ou ainda maior? Pode, mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que o Konaté é um problema. Então, entre o certo pelo duvidoso, eu vou no duvidoso. Então, voltaria com o Alisson. Infelizmente, o Szoboszlai na direita, com o Joe Gomes do lado do Van Dijk e o Robertson na esquerda. No meio-campo, eu fiquei aqui matutando, tentando ver se eu pensava em mudar o esquema para 4 meio-campistas para dar uma proteção maior para esse sistema defensivo que está uma água. Mas não tem meio-campista suficiente. Não tem. E contra o West Ham do Nuno Espírito Santo, eu nem sei se é uma boa mesmo. Talvez contra o Sunderland seja, ainda que em Anfield. Para você entender as circunstâncias nas quais estão inseridas o Liverpool nesse momento. Eu estou considerando reforçar o meio-campo contra o Sunderland em Anfield. Mas como eu estou focando no West Ham, vamos lá. Gravenberch e McAllister, e aí eu puxaria o Gakpo para o meio-campo. Ainda que o Gakpo da esquerda seja melhor do que o Gakpo do meio, trocando em miúdos, o Gakpo do slot seja melhor do que o Gakpo do Klopp, eu preciso ver o Chiesa no time titular do Liverpool. Eu preciso ver o Chiesa. No lugar do Salah,
eu já acho que é demais para as atuais circunstâncias. Acho que seria um passo muito ousado, ainda que eu não esteja muito satisfeito com o senhor Salah dentro de campo e nada satisfeito com o senhorito Salah fora de campo. Porque depois da humilhação sofrida para o PSV, a torcida teve que escutar o Curtis Jones dando entrevista. O Salah não deu nenhuma entrevista. Agora que renovou o contrato, tudo bem não falar com a imprensa de novo, né? Vamos usar a imprensa quando o meu contrato não está sendo renovado. Vamos ameaçar sair do Liverpool durante toda a temporada. Ok, faz parte do jogo, tá? Mas agora que o Liverpool está passando por uma crise que não passa há 70 anos, o grande líder técnico desse time, ele não vai dar entrevista? O Van Dijk já deu pelo menos umas 20 entrevistas desde que o Liverpool entrou nesse buraco. O Salah não deu uma. Eu acho isso realmente muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Pega mal. Eu, se fosse torcedor do Liverpool, estaria na bronca com essa atitude do Mohamed Salah. Por que ele não está vindo a público tentar explicar o que está acontecendo? Tentar expor os problemas, ou proteger o elenco e colocar a cara dele à tapa, explicar por que ele não está conseguindo acertar uma jogada? Se ele acha que é uma questão estrutural, se ele quer falar um pouco sobre esses problemas do time do Arne Slot, enfim, cara, eu não sei qual seria o foco, tá? Mas o Salah precisa conversar com o torcedor. Voltando para o time. Ainda não tiro o Salah do time, porque o banco de reservas não tem tanta gente bem fisicamente para entrar. Se tivesse todo mundo bem fisicamente, eu tentaria um Liverpool, essa frase vai me doer, sem o Salah titular, tá? Se hoje tivesse todo mundo bem, eu tentaria ali com, sei lá, o Chiesa na direita, o Isaac na esquerda, Ekitike no centro, ou trocar Isaac com Ekitike. Eu tentaria sem o Salah, para dar um susto. Para dar um susto, para tentar, para arriscar, para ver como é que fica. Mas nesse momento, nas atuais condições, Salah de um lado, Chiesa de outro e Isaac na ponta de lança. No meio-campo, o Wirtz voltando de lesão, o Ekitike aparentemente não bem o suficiente para ser titular, senão ele seria. Curtis Jones, Endo, Enigo Moura, que tem 16, 17 anos. E é isso aí. É isso aí que está sobrando depois de uma janela de valores líquidos, brutos, não líquidos, de quase meio bilhão de libras, com esses jogadores machucados, né? Principalmente nas laterais. Mas no meio-campo ali, né? O time ideal do Liverpool hoje, ideal que eu digo o ideal para tentar tirar o time do buraco, sei lá, teria o Bradley na direita e não o Frimpong. Talvez o Frimpong como ponta direita e não o Salah. Tem que tentar. Eu sei que treino é para isso, e a gente não assiste treino e não sabe o que o Slot está tentando. Então, né, se eu fosse treinador, eu tentaria no treino. Mas às vezes é bom tentar no jogo para mostrar para a torcida também, sabe? Enfim, por fim, eu acho que eu já disse isso em outras oportunidades e não vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo, porque não é justo com a família do Diogo Jota, com essa tragédia, ficar trazendo ela, não é nem como muleta, mas como justificativa o tempo todo, porque é um assunto, é um elefante na sala que você não quer olhar o tempo todo, porque é assim que funciona o luto, né? Imagina, se eu me sinto incomodado em falar sobre isso, imagina o vestiário do Liverpool. Imagina a família do Liverpool nas redes sociais vendo isso voltar à tona o tempo inteiro. Não é legal, mas eu preciso tocar rapidamente, já que estamos tentando desvendar os problemas desse Liverpool. Existe algo aí que não tem métrica, que é o impacto da morte de um companheiro de equipe nessa equipe. Né? Esse vazio deixado. Essa ausência que faz mais barulho do que qualquer presença, possivelmente. Então, é muito, muito, muito difícil quantificar isso. Há uma instrução do Liverpool para que a gente não pergunte sobre isso, e eu entendo completamente essa instrução, porque tem muita gente sem qualquer sensibilidade que tocaria nesse assunto, e mesmo com sensibilidade tocar nesse assunto já é espinhoso, já é inconveniente, no mínimo. Mas, tratando aqui nesse fórum limitado, eu acho que
que a gente precisa colocar como um ponto aí. É um fator. É um fator que a gente não consegue entender o tamanho, não vai conseguir, porque provavelmente nem os próprios jogadores, nem o próprio slot conseguem entender. Mas eu não posso fechar um vídeo de uma análise um pouco mais genérica do que está acontecendo com o Liverpool sem tocar nesse ponto. Vamos ver, cara. Seria jogo para vencer e fazer saldo contra o West Ham no Liverpool de 6 meses atrás. 6 meses não, né? Fechou essa temporada muito mal. Indo para Ibiza com a temporada rolando, mas eu não vou entrar nesse ponto. Enfim, vamos ver. Eu manteria o slot, tá? Quem que você vai trazer? Quem você vai trazer? E qual é a vantagem de, num elenco depois dessa tragédia, você tumultuar ainda mais o ambiente com um novo treinador? Talvez seja até benéfico, não sei, né? Trazer uma nova energia, uma pessoa que não estava ali. Não sei. Mas eu não vejo nomes no mercado. Se o Xabi Alonso cair no Real Madrid, é um cara que você pode pensar, mas ainda assim, é um cara que, né? Frimpong, Wirtz. Mas não existe essa possibilidade. E olhando para as possibilidades reais, você vai apostar num Oliver Glasner, se é que ele vai sair do Crystal Palace? Você vai apostar num Iraola, se é que ele vai sair do Bournemouth, no meio da temporada, digo, né? Você vai apostar no Marco Silva, se é que ele vai sair do Fulham no meio da temporada? Enfim. Então, olhando para os desempregados, eu dou mais tempo para Arne Slot. Mas os próximos resultados, eles precisam dizer alguma coisa que não o que já vem sendo dito ultimamente, principalmente.